E aí, gurizada, estamos aqui lançando o primeiro vídeo no canal. Hoje nós vamos fazer uma análise do jogo de ontem, Grêmio 1, Estudiantes 0, na Argentina, em La Plata. Essa aqui, na verdade, é a segunda vez que a gente está gravando esse vídeo, então a gente já sabe um pouco as opiniões um do outro sobre o jogo, que na nossa primeira gravação teve um pequeno erro técnico, a gente acabou perdendo ela, mas agora vai dar tudo certo, vamos fazer essa avaliação, nós vamos fazer uma tier list no Tier Maker, né? E vamos dando notas para os jogadores e dando a nossa opinião, nossa avaliação de como é que foi o jogo. Então, primeiramente me apresentar, sou Maurício, advogado, gremista, e junto com o Juan, um grande amigo, a gente vai estar lançando esse projeto novo aí. Perfeito. Isso aí, nada a acrescentar. E vamos para o tier list, não é mesmo? Direto para Ah, tier list, então. direto para tier list. Lá. Eu já fiz o ajuste, né, colocando só os jogadores que jogaram ontem. E o técnico, obviamente, o Renato sempre vai ser o único. A gente vai se referir à comissão técnica sempre como Renato, né? Mesmo se, sei lá, algum dia ele não vai e fique o Alexandre Mendes ou alguma coisa, vai estar sempre o Renato ali como representante da comissão técnica, né? Perfeito. Tu quer puxar por quem? Goleiro? Cara, vamos começar pelo goleiro, né? Vamos lá, Marchesin. Marche. Que E, nota que tu dá pra ele? Qual colocação que tu acha que ele. cara, o Marche, ele, pra mim, ele jogou bem. Muita gente vai criticar ele porque, por causa do frango que não ocorreu, né? Eu até não tiro tanto assim. Eu acho que foi uma falha. Mas eu acho que a falha não foi tão grave quanto poderia ter sido, né? E justamente por causa disso, porque olha só, o cara vai lá e ele dá uma bomba cruzado, tá? Daí no meio do caminho, o centroavante dos caras desvia e Uhum. pega ele despercebido. E daí ele faz um movimento pra voltar, e lógico, ele devia ter pego, mas ainda assim, foi só uma É, falha. Pra mim não foi um frango inacreditável, entendeu? sim. Eu vi de novo os lances, né? Depois da gente ter feito Sim. a gravação ontem. Eu revi alguns lances do jogo, revi inclusive o, o gol anulado do Estudiantes, né? E para mim o Marquezin, numa nova avaliação, ele tem uma mãozinha de alface ali, né? Ele tem, isso é verdade. Mas também. O chute não foi forte, mas eu concordo contigo. Inclusive, foi o que eu comentei ontem. Para mim, ele jogou bem, foi um goleiro seguro. Ele soube fazer cera quando precisou fazer cera no final do jogo, quando a gente estava ganhando já de 1-0 fora de casa e com um jogador a menos. Foi importante. Toda a bola que ele buscava no alto, ele ia para o chão, ele segurava ali alguns uns bons segundos, né? Ia ganhando tempo. Deve ter ganho pelo menos uns 5 minutos só em É. cera com ele. Então, eu acho que ele jogou bem. E aquele lance em específico, primeiro de tudo, que não foi gol, né? A gente, no futebol, não dá pra tu trabalhar só com os cis, né? Até porque se Exatamente. minha avó tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta. Exato. Não Perfeitamente é colocado. não é o caso. Então, não aconteceu aquele gol foi impedido. Acho que se houvesse gol, a nota dele baixaria. Eu acho que ele, que ele iria, talvez, baixaria dois rankings ali, né? É. Ia pro. Mas Precisa melhorar, com certeza. iria pro precisa melhorar. Inclusive, vamos fazer uma mudança ali, trocar o não comprometeu por não fez merda. Eu acho que fica melhor do que não comprometeu. Eu acho que fica também. Que Beleza. é o jogador ok, né? Aquele meia boca. Então tá. Então, É, pra mim, ele foi. Jogou bem. jogou bem. Notas pro Marquezinho. Que nota tu dá pra ele? 6,5. 6,5. Eu dou 7 pra ele. Então a gente fecha em 6,75. Acho que é uma nota É. boa. Acho que uma Exatamente. adequada, assim, pra atuação dele. Não foi uma atuação ruim, né? Sim. Mas também não salvou o Grêmio, muito pelo contrário, né. Na verdade, ele até deu uma salvadinha, né, cara? Não, Quando. ele faz boas defesas, né, Sim. mas Daí aqui, ó. Aqui tá a nota do Marchesin. Nosso bom e velho amigo bloco de nota. Então, vamos lá agora pro próximo. perfeito. É João Pedro. João Pedro, cara, João, pra mim o João Pedro, ele não é destaque só porque ele já faz o que ele faz frequentemente. Ele é muito tranquilo, ele é muito
Ele é o típico sólido, o jogador sólido. Ele faz sempre a mesma coisa. Ele defende bem, ele ataca bem, e quando ele precisa ter a bola, ele não faz merda, tá ligado? Uhum. Pra mim ele é É, sólido. E pra mim eu ele joga gosto bem. muito. Eu gosto muito do jogador João Pedro, cara. Eu acho Jogador. ele muito bom jogador, um baita lateral direito. Ele ofensivamente, ele é um cara assim muito participativo, ele sempre contribui muito criando jogada, ele tem uma jogada muito característica dele, que é ele arrancando pela direita e ele corta pro meio, sempre dribla um, dois, e Três, ele quatro. consegue achar um passe ou uma finalização boa, que diferente do Ferreira que a gente tinha até o ano passado, aliás, até esse ano, né, ele saiu É, agora pro São Paulo. É um cara que driblava um dois e ele tentava driblar o terceiro e perdia a bola, ou tomava decisão errada, passava errado, ou chutava errado. Muitas vezes até realmente fazia gols ou alguma coisa assim. O Ferreira não era um mau jogador, né? sim, Mas o João Pedro, ele tem essa jogada que a gente via às vezes no Ferreira, mas ele toma boas decisões depois, né? Depois do primeiro, segundo drible. Às vezes exato. ele faz meio aos trancos e barrancos, né? Mas é uma boa característica dele. E Ele eu acho que no não. jogo de ontem ele foi o que ele é, Exato. sabe? Eu acho que ele não fez o melhor jogo dele pelo Grêmio, não comprometeu. Ele defensivamente, acho que ele é um pouco pior do que ele é atacando. Mas É o ontem melhor do que a não, gente não tem. comprometeu também. Foi um bom jogador, achei que jogou bem. Eu só senti falta dele chutando de esquerda. E Ah, sim. o chute dele de esquerda, ele até teve aquele gol que ele aponta pro Renato e fala, ó, foi de esquerda, hein? Uhum. Mas enfim, jogou bem, jogou bem. Nota pra ele, cara, eu dou um 7, sólido. Eu acho que foi melhor. Eu acho que eu daria um 7,5 pra ele. Eu gostei bastante do João Pedro. Eu gosto muito dele. Uhum, Pra mim, ele. É o que eu já falei. Eu acho que ele foi sólido. Talvez por já esperar bastante dele, por saber que ele é um bom jogador, que ele fique no jogou bem e não no destaque, né? Porque ele não foi um destaque em relação a ele mesmo. Só exato. por isso. Mas acho que jogou muito bem. Jogou muito bem ontem. Dito isso, a gente tem o nosso primeiro destaque. Menino Fábio, jogador Fábio. Indiscutivelmente um destaque. Eu vi, Ele eu vi gente falando, inclusive, que foi o melhor da partida. Eu acho que não é um absurdo falar isso. não é um absurdo, com certeza. Jogou muita bola. Não, o Fábio realmente bom jogador. Hoje ele provou que ele é um bom jogador. Ontem, no caso, ele provou que ele é um bom Uhum. jogador, né? E foi sólido também, foi uma defesa sólida e atacou bem também os espaços. Teve bola, cara, teve aquela bola que ele. Foi uma bola aérea que lançaram em direção à ponta direita do ataque do Estudiantes. Uhum. E ele simplesmente foi lá e foi com a perna e agarrou a bola com a perna. Ele literalmente ele agasalhou a bola com a perna. Daí depois ele passou pra frente, voltaram altinha, ele foi lá e deu uma bicicleta e tirou de bicicleta. Esse lance ali, cara, provou que o Fábio, ele joga. Ele joga. Eu acho que o Fábio, como lateral esquerdo, ele é um jogador diferente do que ele se mostrou no Grêmio, pelo menos, como lateral direito. Perfeito. Ele, como lateral direito, eu acho que ele cometeu muitas falhas. Também tem que levar em consideração que ele estava sem ritmo, tendo que se readaptar ao futebol brasileiro, né? Ele jogou muito tempo na Inglaterra. Perfeito. Então, ano passado, ele teve um pouco de dificuldade, deu para perceber isso muito claramente. Ele errava alguns passes que ele devolvia muito curto, ele defensivamente ele falhava bastante, ele ofensivamente ele não era uma peça decisiva também, mas esse ano já Ele não alterava o resultado do jogo porque é, ele tava ali. não era isso, não era pelo Fábio que passaria. Ele de vez em quando ia dar um bom cruzamento, ia dar alguma boa jogada, mas eu acho que ele na lateral esquerda ele é outro jogador. Eu acho que esse ano e na lateral esquerda, que inclusive é onde ele mais jogou na carreira dele, né? Eu vi essa informação essa noite agora, justamente porque o irmão dele jogava só como lateral direito e ele passou aí para a esquerda. Então eu acho que ele se reencontrou ali. Acho que ele como lateral esquerdo foi uma grata surpresa, jogou muita bola ontem, participou muito ofensivamente, foi seguro defensivamente, um destaque do jogo e do Grêmio, com certeza, e discutivelmente o Man of the Match, né? Discutivelmente. Discutivelmente. Dito isso, a gente tem o nosso zagueirão, Jeromito, Jeromel, Pera, Jerodeus. não demos nota pro Fábio. Na verdade. Cara, Fábio 8.
Pra mim foi um 8. Eu acho que eu daria 8,5 pra ele. 8, não, 8. 8, 8, 8,5, pode ser. 8,25, então. Fechou. Dito isso, a gente tem o Jeromel, que pra mim, cara, o tempo que ele jogou bem. Foi uma pena que ele teve o deslocamento no ombro. Inclusive, ele jogou Uhum. 5, 10 minutos com o ombro deslocado, fazendo corte no meio da zaga. O cara é um monstro, né? Não tenho o que falar. Os caras Jeromel é. da narração estavam falando: porque o Jeromel tá com o ombro deslocado, não sei o que, e daqui a pouco aparece ele no meio da zaga segurando o braço, vai lá e corta a bola. E logo depois ele pediu substituição porque não tinha mais o que fazer, né? Pra mim, o Jeromel, ele foi sólido, jogou bem. Eu acho que nunca vão existir elogios suficientes pra falar de Pedro Jeromel jogando no Grêmio. É, não Nunca, tem. nunca. Esse cara, ele pra mim é o melhor zagueiro que já jogou no Grêmio. Ele junto. Discutivelmente, tudo bem. Discutivelmente, claro, mas para a minha dupla de zaga, a melhor dupla de zaga da história do Grêmio é Jeromel e De Leon. São, óbvio, nunca jogaram juntos, obviamente, mas É, para mim os dois foram o auge defensivo, os dois foram capitães em determinado momento. Então, para mim, esses dois. Então, sempre que eu falo do Pedro Jeromel, é com uma alegria de estar vivo no mesmo momento que esse cara tá jogando no Grêmio e curtir os títulos dele, porque o De Leon, por exemplo, eu não era vivo quando jogou, é. mas o Jeromel eu sou muito grato por isso, cara. Eu fico muito feliz sempre que eu penso nele. E Como é no bom ser jogo de gremista. ontem, como é bom ser gremista, cara. Mas no jogo de ontem, infelizmente, ele jogou pouco, né? É, Jogou pouco tempo, não pouca bola, mas pouco tempo. No tempo que ele jogou, o que tu falou, perfeito. Não acrescento nem tiro nada. Se entregou, foi sólido defensivamente, cortou segurando o braço que estava deslocado. cara, isso é ridículo, tá Para mim, ligado? é um baita jogador. Uma pena que ele sofreu essa lesão. Que uma lesão de ombro, assim, não tem nada a ver com idade ou com desgaste físico, Tem a nada ver assim. com Foi que os uma pancada caras. de jogo, né? Os Faz caras do parte. Estudiante estavam nos batendo à torto e É, direito, né, cara? Porra. isso sim. Tava aberto o açougue, né? Tava aberto. E a gente. Eu devia. Quando a gente for fazer o tier list do Estudiantes, a gente devia colocar o árbitro junto É, com o time é. deles, tá ligado? Com Enfim. certeza. Dito isso. Aquele árbitro muito caseiro, cara. Muito Nossa, caseiro. demais. Horrível, horrível. Dito isso, a gente só pode dizer que o Jeromel teve. Pra ele não ser um destaque, ele teve uma nota boa. Pra mim, ele foi um 7,8, cara. Um pouquinho abaixo do 8, porque infelizmente ele não jogou tempo suficiente. Uhum. Eu te acompanho, eu acho que 7,75, eu gosto de números, assim, quebradinhos múltiplos, né? Então, mas daí a gente vai fechar no 7 e. Então bota 7,65 pra fechar em 7,75. Perfeito. 775. Só pra ficar hysteric. Aesthetic, exatamente, perfeito. Kahneman, cachorrão louco, como sempre, né? Não E tem. jogador Não também, tenho o que Walter falar, Kahneman. cara. Não tenho o que falar. O cara é. Ele se doa todo o tempo e não tomou um cartão amarelo, pra mim isso é um destaque. É. Bom, pra mim o Kahneman foi destaque também do jogo, mesmo se tomasse cartão amarelo, pra mim não faz diferença. Eu não sou o tipo de jogador que o tipo de jogador é fogo. O tipo De de, torcedor. de torcedor que baixa a nota de um jogador porque ele tomou um cartão, né? Eu não acho que tomar um cartão é algo que diminua a performance de alguém. A menos que seja um cartão idiota, uma expulsão idiota, completamente desnecessária, um cartão que ele tomou porque ele fez um pênalti idiota. Essas situações aí eu acho que são excepcionais, mas para mim o fato do Kahneman tomar muitos cartões é justamente porque ele vai sempre com muita gana, muita vontade, porque o Kahneman eu acho que atualmente ele é no elenco do Grêmio quem melhor representa o torcedor dentro de campo. Exatamente, O perfeito. Kahneman e o Vila Sante, mas principalmente o Kahneman porque eu vi um comentário, não lembro de quem foi, acho que foi do Rica Perrone, que cada time tem uma característica e cada torcida tem um estilo. E ele fala que a torcida do Palmeiras é uma torcida que, se está assistindo um jogo e vê que o time não tá tecnicamente mal, mesmo que esteja se doando, correndo muito, tentando muito, mas está tecnicamente mal, e ganha um jogo por 1-0, a torcida do Palmeiras vai dizer: ah, legal, ganhamos,
mas podia ter jogado melhor aqui, podia ter jogado melhor ali e tal. E vai pontuar esse aspecto técnico negativo, por mais que a vontade tenha sobrado. E a torcida do Grêmio não. A torcida do Grêmio, o principal pro torcedor do Grêmio, ou pelo menos na sua maioria, óbvio, não impossível falar por toda a torcida, né? Mas o que a gente percebe é que a maioria da torcida do Grêmio, o mais importante é o cara honrar as três cores que ele tá vestindo, é se doar ao máximo em campo, e o Kahneman é isso. Por mais que algumas vezes ele erre, ele tem algumas falhas técnicas, eu acho que ele sempre se doa muito. Ontem foi mais um jogo assim que ele se doou. E inclusive ele teve algumas jogadas tecnicamente muito boas. Ele deu alguns passes longos pro Soteldo, ele teve infiltração até pelo meio, coisas impressionantes que a Saiu gente vê o Kahneman driblando. fazendo, né? Saiu É, driblando, porra. coisas que não são comuns de tu ver o Kahneman fazendo, né? É, e como sempre, defensivamente, um monstro, sempre próximo do atacante, não deixando o cara respirar, não dando espaço para ele. Sempre cheirando o Acho. cangote do cara. É, É tipo o Rudiger chamando o sempre. Haaland de loirinha, tá ligado? Dando baforada na orelha. Azar. O Kahneman é assim, acho que ele foi um destaque ontem, pra mim, uma nota 8,5 também. Perfeito. Pra mim eu vou ficar no 8 pra gente chegar no 8,25 aí, já que tu gosta desse número quebrado. O número quebrado. Com isso a gente tem o. Eu não quero falar agora do Gustavo Martins, eu quero falar sobre o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, Vamos lá. cara, ele não fez merda. Ele foi um jogador que é do nível técnico dele. Ele tentou fazer merda, mas ele não fez. Porque teve uma bola que alçaram lá, que ele cabeceia pra frente, só que na frente dele tava o atacante do time adversário, entendeu? Tipo, não pode acontecer isso. Graças a Deus o Marchezinho fez a defesa que ele fez ali, que ele fez uma Uhum. defesa de handball, abriu o braço e a bola bateu no braço dele. Além dessa jogada que você tá lembrando, eu penso em outra, que ele toma um drible, ele era o último zagueiro do Grêmio, Ele toma um drible sem o cara encostar na bola. e ele toma um drible só na jogada de corpo, né? O É. cara ameaça ir pra um lado, o Eli vira pra ir naquela direção, Não, nossa e aí senhora. o cara volta e ele fica atrasado no lance, né? Isso, para mim, foi uma falha técnica dele. Eu acho o Eli um jogador extremamente limitado, vamos colocar nessas palavras. Concordo. Extremamente limitado, acho que ele é ruim de bola. Dá pra ver que ele é esforçado, mas ele é ruim de bola. Não, dá pra ver que ele é gremista. E falou até, É, né? é isso, Dá é pra ver isso, que é ele é isso. Ele gremista. é desde pequeno, né? Mas, mas eu acho que ontem foi uma partida até diferente das que a gente está acostumado a ver o Eli fazendo, né? Eu acho que ele não jogou mal, não jogou mal. Para mim ele ficaria ali justamente na borda entre não fez merda e jogou bem, né? Eu acho que ele teve alguns bons lances, principalmente quando a gente teve um jogador a menos. Eu acho que ele, a partir dali, não comprometeu muito. Isso não torna ele um bom jogador, né? É. Continua sendo o Rodrigo Eli. Mas não foi uma má partida dele, não. Eu acho que não fez merda. Talvez se botasse em jogou bem, não seria nenhum absurdo. Mas não fez merda, tá de bom tamanho também pra ele. Eu fico então no. Minha nota pra ele vai ser um 6,5. Te acompanho, 6,5 nele, então. Agora, a gente tem o Gustavo Martins. O Gustavo Martins, pra mim, ele jogou pouco tempo também, mas o tempo que ele jogou bem, cara. O Gustavo Martins é aquele zagueiro sólido que a gente já tá acostumado. Cabeceia bem, tem velocidade, chega junto, não deixa o cara. Não é que nem o Kahneman que fica cheirando o cangote do cara, mas o espaço que ele Uhum. dá, ele cobre logo depois. Ele dá bons botes, então Pra mim ele jogou bem, É, cara. ele é um zagueiro bem promissor, né? Ele é alto, ele tem boa cabeceada, ele é rápido, é novo ainda, então algumas vezes ele vai oscilar, isso é normal. Eu vou discordar de ti nessa. Pra mim, ele entraria no não fez merda, porque ele jogou muito pouco, né? É, Jogou muito pouco, ele não fez nada. Eu não consigo lembrar muito de lances do Gustavo Martins no jogo, né? Um ou outro corte, disputa de bola que ele ganha, assim, mas nada muito que para mim ele deva ser colocado no jogou bem, assim. Mas não porque ele não teve a capacidade ou porque ele fez coisas que abaixam um pouco o nível dele, mas só porque não teve tempo. Ele entrou no exato. final do jogo para fechar a casinha
Isso, não Fechou. fez, não comprometeu, não fez merda, tá tudo certo, Então, sabe? perfeito. Pra mim, eu ia colocar ele justamente na bordinha ali do jogo bem, eu ia dar um 7 pra ele. Então, dito isso, qual seria a tua nota pra ele? É, podemos ficar no 7 também. 6,5 não seria absurdo, 7. Então, vamos ficar no 6.7, sim. Com isso, a gente tem o nosso querido Vila Sante, que infelizmente foi expulso no, numa expulsão indiscutível, realmente não tem, tipo, cara. Eu acho discutível. Eu, Já o, vou entrar discutindo ela, inclusive. o primeiro cartão é discutível, o segundo não. O segundo ele Ah, entrou eu, solando. eu discuto o segundo cartão, inclusive. Pra mim é uma falta normal de jogo, não é uma falta forte. Um lance até rápido, um lance que É que ele de não 90, quis fazer, só que de sem querer 100. também é falta, pô. Não, não, claro que sem querer também é falta. E não discuto nem que seja falta, mas pra mim não há nenhuma falta pra cartão, muito menos um segundo cartão, né? O juiz caseiro que expulsa num. Para mim, aquela falta ali, se ela acontece em, sei lá, em 100 jogos, em 90 ele não vai tomar aquele cartão, justamente por os árbitros entenderem que um segundo cartão, ele tá tirando o jogador de campo Ele tá e algum fazendo. time está saindo prejudicado disso, né? Exato, não, justo. Muitas vezes é justa alguma expulsão, essa daí eu particularmente até acho que não foi, eu acho que aquela falta, uma falta natural de jogo, não tinha uma jogada, uma grande jogada promissora surgindo ali. Eu acho que, beleza, tu dá a falta, parar o lance, tudo, ou dá vantagem para os Estudiantes, não daria um cartão naquela jogada. Acho que foi equivocado. Para mim, aquele jogo deviam ter acontecido 3 cartões vermelhos. Um pro Grêmio no Galdino, fez uma falta na Concordo. ponta direita lá. Fora do jogo, fora do Aí lance, sim, ali sim ele foi com a sola, ele pisou o cara com agressividade e para mim ali saiu merecia ser barato. expulso. Desceu barato. E duas pro Estudiantes, né? Uma na cotovelada no Cristaldo, Sim. que indiscutível aquilo ali para mim. Eu O não cara consigo ver viu. como não deram aquela falta. Não era uma disputa ombro a ombro por espaço em que o cara tenta se desvencilhar e acaba acertando sem querer. Não, ele faz um movimento deliberado de dar a Propósito. cotovelada no cara. Propósito também. Ele vê que o Cristal tá indo na direção dele e ele dá a cotovelada, acerta no rosto. Pra mim é expulsão aquilo ali. E a outra jogada também do marcador do Estudiantes no Vila Sante, que ele também dá um pisão, pra mim, igual Qual? ao do Galdino, né? Uhum. Mesma medida e o mesmo peso a ser aplicado, né? É. Eu acho que os dois deveriam ter sido expulsos. Mas o Vila Sante, eu não acho que deveria. Eu acho, inclusive, que quando ele esteve em campo, ele foi um bom jogador, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Então é Concordo. ali que eu colocaria ele. Mas é que eu torno a dizer, cara, o que aconteceu ali com o Vila Sante foi que o Vila Sante, ele fez a primeira falta tática lá no início do jogo, nos 20 minutos. Uhum. E pra mim aquela falta ali não deveria ter sido dado cartão, porque o cara não impediu um ataque promissor, que o cara tava na linha do meio de campo, a zaga toda do Grêmio tava em posto. Então, cara, eu não vi pra cartão amarelo É, aquela falta, essa, mas essa a. daí que a gente até conversado isso ontem, né? Aquela ali eu acho que poderia ser dado um cartão, né? Naquela eu até acho que poderia estar surgindo ali um lance de perigo, que o Vila Sante para, ele força aquela parada de jogada, É, né? Por sim. isso. Mas eu concordo, é discutível. Essa daí a gente não conseguiu chegar num acordo, né? Não conseguimos jogar. Porque realmente eu achei que foi pra cartão amarelo a segunda falta. A segunda. Aham. Só que eu não. Eu acho que o juiz poderia ter tomado outra medida, porque realmente ele sabia que o juiz ia prejudicar Sendo um alguém. segundo, né? Sendo um segundo cartão, eu acho que poderia ficar na. Na Como é que conversa é? do. Na conversa. Baixa o nível, Mais baixa o uma nível não. dessas e tu vai tomar mais um É, cartão. Não, concordo. eu acho que seria por aí. Eu acho que foi uma expulsão de um juiz caseiro que tava um pouquinho condicionado, sim. Com certeza, né? É E a verdade. nota do Vila Sante, qual nota que tu dá pra ele? 7,25. Vamos, 7,25. vamos. Vamos no 7,25 então. Vou te acompanhar nessa.
Com isso a gente tem o Dodge, que também entrou no final do jogo ali, entrou no momento em que o Grêmio sofreu a expulsão do Vila Sante, e ele fez o trabalho do Vila Sante muito bem. Ele. É, Cara, eu o acho. Dodge joga muita bola, mano. O Dodge não tem como ficar fora desse time do Grêmio a partir de agora. Tem como. Uhum, Eu entendo a posição do Renato, até depois a gente vai avaliar isso, que ele começa com o Galdino e até. Ontem eu até tinha baixado a nota do Renato, mas hoje, depois de pensar bastante, eu vi que foi acerto, na verdade, a tática uhum, dele. Mas depois a gente vai avaliar ele. Dito isso, com o Dodge, eu acho que o time do Grêmio joga bem também. Ele é uhum. um estilo diferente do Vila Sante, mas pra uma função parecida. Então, pra mim, cara, o Dodge jogou bem. Eu gosto muito do Dodge, né? Pelo menos dos jogos que ele jogou até agora. Ele veio eh, das novidades do Grêmio, assim, ele foi um dos menos badalados, né? O próprio Duqueiroz veio com um pouco mais de lastro. Só que o Dodge, ele vem numa posição e ele desempenha uma função em campo que encaixa muito bem no Grêmio. É, Porque o tripé de meio do Grêmio ali, ele tem Vila Sante e Cristaldo indiscutivelmente titulares e precisa de um terceiro meio campo ali. E essa é a disputa entre PP, Duqueiroz e Dodge agora. E agora vai exatamente. entrar ainda o Edenilson também para disputar talvez essa posição, né? Eu acho que o Edenilson ele entra pra disputar com o Pavon, não vou te mentir. O Edenilson, ele é um cara polivalente, né? Ele é aquele nota 7,5 em todas as posições, né? Exatamente. Ele é tipo um Tassiano level 2, tá Pois é, ligado? por isso que eu acho que ele vai entrar para disputar essa. Porque a gente tem o, o Vila Sante e o Cristaldo como titulares. Isso aí, se o Renato tirar eles, é um erro gigantesco, na minha opinião. E dentre essas três opções que a gente viu jogar até agora no Grêmio, né, excluindo um pouco o Edenilson, que ainda não estreou, o Dodi, ele, por ter uma função um pouco mais de primeiro volante ali, de marcação e de contenção, né? Eu acho que ele encaixa melhor no Grêmio, ele libera um pouco o Vila Sante para jogar. O Vila Sante é um craque de bola, joga muita, muita bola. Bola. Então ele libera um pouco o Vila Sante para poder fazer o que o Vila Sante sabe, de construir um pouco jogadas. O Cristaldo, que deveria ser um meia de construção de jogadas, ele acaba sendo quase um segundo atacante, né? Ele não joga na base da jogada ali, como jogava o Douglas, por exemplo. O Douglas jogava um pouco mais recuado do que o Cristaldo joga, e ficava carteando. Esse era o Douglas. O Douglas tinha também muita qualidade, né? No passe, o Cristaldo também tem. Mas o Cristaldo, ele é mais agressivo do que o Douglas era. Ele joga mais avançado, ele chuta bem. Então, eu acho que essa posição fica entre o Cristaldo e o Vila Sante para criar jogadas de Dodi, cumprindo a função defensiva, uma função importante que o Grêmio não estava conseguindo ninguém para Pra suprir atender aquilo, velho. para suprir essa necessidade. O Grêmio tinha Thiago Santos ali para fazer isso, e o Thiago Santos a gente sabe E não. que não nunca deveria ter vestido a camisa do Grêmio, aquele cara. Nunca, nunca. Concordo. Dito isso, Mais prejudicou do que ajudou o Grêmio. nota pro Dodge. Nota pro Dodi, eu daria 7,5 para ele. 7,5? Eu vou te acompanhar nessa também, cara. Vai ser um 7,5. Temos o PP, cara. O PP foi um dos discutivelmente Man of the Match. É, eu vi algumas pessoas setando ele como Man of the Match. Pra mim, ele foi um destaque. Ele não foi o Man of the Match. Ah, Uhum. ele simplesmente. Cara, ele jogou muito. Ele arrebentou, ele colocou o jogo no bolso. Esse jogo aí, o PP botou no bolso. A gente tava com medo dele voltando de lesão, sem ritmo. Ele olhou e falou: Ah, é? Vocês acham que eu tô sem ritmo, irmão? Vamos ver então. E botou o jogo no bolso, cara. Levou pra casa. Levou os estudiantes aqui, ó. Tudo no bolso, velho. Eu concordo contigo. Para mim, ele foi um destaque da partida. Eu já vou adiantar que a minha nota para ele é 8. Acho que ele. Eu acho que o Fábio. Talvez a nota do Fábio eu tenha subido ela bastante no meu pessoal, porque não se esperava dele o que ele apresentou no jogo ontem.
pelo que ele apresentou em 2023. O PP não, o PP ele oscilou em 2023, já oscilou em 2024 também. Ele tem jogos muito bons e a gente já viu a qualidade técnica que o PP tem, que para mim é o melhor passador do Grêmio, né? Não um lançador como é o Cristaldo, mas o melhor, até ótimo lançador também é o PP, né? Mas para mim o melhor passador, um cara que ajuda a controlar o meio de campo. Acho um ótimo jogador. Para mim, ele só não fica com uma nota tão alta porque ele foi um pouco balaqueiro demais em alguns momentos, sabe? Ele deu uns 3, 4 toques de letra ali. É, Teve um que ele deu pro Rodrigo Eli, que o Rodrigo Eli não estava tão atento. é... E acabaram se lambançando ali. Eu acho muito bom que é sempre com o Rodrigo ali que falha a comunicação, né, cara? É Exato. impressionante. Mas também não precisava dar um toque daquele, sabe? Podia Não. dar um toque seguro no pé dele, ainda mais sabendo que tu tem como companheiro o Rodrigo Eli, que é um cara que não é um primor técnico, né? Então, faz o simples, dá no pé dele certinho, tu é um bom passador, então faz garantido. Pra mim ele foi, eu acho que é o único erro assim que eu consigo lembrar do PP, mas foi um destaque com certeza, fez ótimas jogadas, foi participativo no ataque, fazendo jogadas ali principalmente na esquerda, junto do Soteldo, né? Acho que jogou muito bem, do Soteldo e do Fábio. Os três ali estavam jogando bem juntos, né? Eu colocaria ele como destaque com, para mim, uma nota 8 nele. Feito pra mim é 8,5. É, estamos no 8,25. O PP realmente foi um destaque, cara. Ele jogou muita bola. Ele é pago pra isso. Uhum, Ele entrou no Grêmio como se fosse o novo Maicon. A gente subiu muitas expectativas. E daí a gente teve o Gauchão, ele jogou muita bola, daí ele se lesionou, teve aquela lesão feia, né? Era do Ipiranga, se eu não me engano. Que não me era um lembro. campo que tinha uma grama muito alta. Daí ele foi dar a passada, puxou a bola não veio, e daí ele, enfim, teve essa Uhum. lesão que prejudicou bastante o tempo dele em campo. Mas com isso, ele voltou, não voltou 100% na última temporada. Nessa temporada, ele tava penando um pouquinho pra entender a posição dele. Eu acho que o Renato ele ajeitou o PP de novo e o PP então voltou pra gente. Com isso, a gente tem agora o Cristiano Franco Cristaldo. Cristaldo. Cristiano Cristaldo. Cristaldo é a soma de Cristiano mais Ronaldo. Franco Cristaldo. Cristaldo, cara, Franco Baita jogador. joga muita bola. Pra mim, ele não foi um destaque. Pra mim, ele jogou bem. Ah, ele. A única coisa assim que eu tenho a reclamar dele foi de alguns passes errados que ele deu. Ele tem passe que é de 3 4 metros e ele errou ali. Uhum. Mas fora isso, cara, porra, aquele vôlei É, se eu, entra. eu, eu tava repensando o jogo de ontem, e pra mim ele fica na, na divisa ali entre jogou bem e o destaque. Eu até acho que eu colocaria ele como um destaque do jogo. Porque o Cristaldo ele tem aquela coisa, ele às vezes tu não percebe que ele tá no jogo, porque ele não se movimenta tanto quanto eu gostaria. É uma função até que o Luan, por exemplo, fazia muito, que é tá em todos os lugares assim para receber a bola e para participar das jogadas. O Luan, obviamente, no prime dele, né, Prime, né? ali 2015 até 2018, que o Luan foi um absurdo de jogador. E justamente porque se movimentava muito e porque tinha muita qualidade técnica e brilhantismo, né? Sim. E o Cristaldo, pra mim, é um cara com uma qualidade técnica impressionante, impressionante. A bola, como chega nele, quando ele tá no ataque, ele consegue achar um jeito de finalizar essa bola, sabe? Ele é um ótimo finalizador, ele é um ótimo passador, é, ele tem inteligência também para aparecer em alguns espaços. E no jogo de ontem ele teve um pouco disso. Para mim ele não chega a ser discutível como man of the match de forma alguma. Para mim ele tá entre o destaque e jogou bem, porque ele fez algumas ótimas jogadas. Ele teve aquele voleio que ele deu que pega no travessão que merecia muito entrar aquela bola. E eu me impressiono porque logo em seguida daquela finalização forte e difícil que ele dá, Ele ainda dá o a cruzamento. bola sobra para ele de novo e ele já se levanta rápido e prepara um cruzamento pro JP Galvão,
que por detalhe não chega. Óbvio, ia ser impedido depois, a gente viu até no É. replay, né, que o JP tava, Que quando tava volta a bola do avançado ali. travessão, ele tava avançado. No É, tava primeiro. avançado. Daí ele tenta pegar a bola, inclusive ele rela na bola. A bola Uhum. sobra pro zagueiro e é nessa hora que o Cristaldo recebe pra fazer o Pois é. cruzamento. Mas mesmo que fosse dado impedimento ali na continuação da jogada, o Cristaldo, ele já imediatamente depois da finalização dele, que ele viu que não dá, ele não fica se lamentando, assim, ele já levanta para dar sequência na jogada. Isso eu acho muito positivo, né? Então, para mim, foi um ótimo jogador ontem. Para mim, é um pouco mais do que jogou bem. Não acho um absurdo também se botar em jogou bem, mas eu daria talvez uma nota 8 para ele também. É, eu dou um 7,75. Pode ser. 7,5 para ficar 7,75 É, de vamos média, então. fazer 7,5. Com Tá isso a certo. gente tem, pra mim, o Man of the Match, que é o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes, ele entra nessa temporada como uma possibilidade de jogador e ele se torna indiscutivelmente um dos titulares do Grêmio. Ah, Também acho. ele vem dessa fábrica de pontas que a gente tem no Grêmio e começa, cara, desde lá atrás Pedro com o Rocha, Renato, Pedro Rocha, Everton, o Everton Cebolinha no caso, né? Cara, PP. PP, pô, e o PP tá jogando bola no Porto, hein? Joga Ah, muita bola. muito bom, muito bom. Dito É, isso, cara, pra mim ele é o meu Man of the Match. eu vou discordar. Para mim, nesse momento da avaliação, né, a gente coloca o Gustavo Nunes e o Natan Fernandes para serem avaliados juntos. Sim. Para mim, esses dois, eles mudam o jogo com a jogada que eles fazem, que dá o gol pro Grêmio, com um jogador a menos. Eu colocaria o Natan Fernandes como o Man of the Match por detalhes, né? Uhum. Tanto que essa jogada, ela começa com um desarme do Rodrigo ali, e o Natan Fernandes, ele consegue se desvencilhar de um primeiro marcador e fazer um lançamento para o Gustavo Nunes no meio de dois jogadores, que foi um passe difícil que ele deu ali e preciso. E aí ele corre, acompanha. O Gustavo Nunes também joga muito bem, ganhando na velocidade, insistindo na jogada e dando também um cruzamento bom pro Natan Fernandes, que vai lá e faz gol. Então, para mim, o Natan Fernandes seria o man of the match, porque ele teve essa jogada. Ela começa, para mim, ela tem mais dedo do Natan Fernandes do que do Gustavo Nunes. E o Natan Fernandes que para mim, durante a partida, soube fazer o papel dele de forma melhor, né? O Gustavo Nunes, ele teve mais oportunidades com a bola na segunda etapa e ele não soube catimbar o jogo. Faltou um pouquinho de experiência para ele ali. Ele às vezes tentava num drible levar para o fundo, ao invés de cavar um lateral, que seria mais fácil, ganharia até mais tempo do que ele só levar a bola para o fundo. E o Nathan Fernandes, eu acho que em alguns momentos ele conseguiu levar a bola para o fundo, ele conseguiu cavar um lateral ou outro, mesmo tendo menos oportunidades que o Gustavo Nunes de tocar na bola. Então, para mim, os dois tiveram uma atuação muito semelhante, sim, os dois foram muito bem. Eu acho até o Gustavo Nunes mais jogador do que o Nathan Fernandes. Pelo menos tem mostrado ser, por enquanto, né? Um pouco mais ousado, mais agudo. Embora o Nathan Fernandes seja mais rápido, né? E o Nathan Fernandes também é um ótimo jogador, é um baita, baita jogador. Mas eu acho que ontem, especificamente, o Nathan Fernandes foi um pouco melhor que ele, tipo, pouca coisa, assim. Eu daria uma nota 9 pro Nathan Fernandes e colocaria ele como man of the match, e o Gustavo Nunes eu daria 8,9, porque são detalhes, assim, para mim só essa questão dessa malícia que faltou um pouquinho pro Gustavo Nunes, né? É, eu vou Mas contigo os porque dois. eu daria 9 pros dois. Daria Uhum. 9 pra dupla ali. Pro A Gustavo e gente pode pro. colocar 9 nos dois e só destacar o Nathan como man of the match. Ou tu pode baixar um pouquinho a nota do Gustavo Nunes e daí ele fica como destaque. Ah, não, ele como destaque já de qualquer forma, né? Sim, O Gustavo Nunes. ele vai ser sempre Mas, destaque. mas para mim, os dois podem ser nota 9, não, que não prejudica. Então, Nathan Fernandes 9. Abre um Bota uma estrelinha aí, que é o Man of the Match. asterisco. E o Gustavo Gustavo Nunes, Nunes, 9 também.
9. Perfeito. Soteuducho, cara. Soteuducho. Pra mim, o Soteudo, ele foi bem importante no primeiro tempo do Grêmio. Ele ciscou, ele fez o que ele tem que fazer, que foi, cara, dar uma canseira na zaga. Ele tava voltando de lesão até pouco tempo, e isso torna o trabalho dele muito mais difícil do que é. E daí, ele não tava vindo de jogos bons contra o Atlético Paranaense, ele foi bem, mas já tinha 3 jogos que ele não tava indo tão bem. Ah, e chegou na Libertadores e daí ele se soltou, cara. Ele Uhum. fez um baile na defesa do time adversário. Pra mim, ele é um destaque. Pra mim, ele é um 7,5. Eu concordo contigo, pra mim também 7,5, destaque. Eu só fazer um comentário, eu acho que o Soteldo, ele chega no Grêmio vestindo a camisa 7, que é a mais pesada do futebol Do gaúcho, Grêmio, né? exatamente. Gaúcho, porque no Inter não tem nenhuma camisa pesada, né? A gente tá falando de. Ah, cara, Ah, pior que eu era fã do Fernandão, velho. Infelizmente, o Fernandão era muito bom jogador também, é, mas é. Enfim, mas a pesada a gente sabe que é a 7, é a apesar da gente saber que tricolor. é 7. E o Soteldo tá vestindo ela, e ele, quando chega no Grêmio, ele faz uns 4 jogos ali em ótimo nível. Excelente nível, assim. Ele sendo um jogador agressivo, indo pra cima do marcador, ganhando jogadas individuais, 1 contra 1, né? Então, pra mim, o Soteldo ele chega muito bem. E aí, a partir da lesão dele, que é uma lesão que até cura rápido, né? É, Surpreendentemente, teve o aquela. jogador não acabou sendo aposentado pelo DM do Grêmio, né? Pois aí, era uma lesão complicada aquela, mas eu acho que É. foi justamente pelo fato do Grêmio ter feito a- aquela junção com o Hospital Moinhos de Vento, e daí deu uma certa tecnologia Ah, é, eles no compraram DM. equipamentos novos também, né? Exatamente. Mas enfim, Então, ele se recuperou rápido, só que logo que ele volta da lesão, ele parece que ele estava um pouco inseguro, né? é, Ele me pareceu um pouquinho seguro, receoso de tentar algumas jogadas. Só que como tu falou, ele tá voltando a ter boas atuações e ontem ele teve uma ótima atuação, porque ele volta a tentar fazer jogadas, ele dá aquele passe num rolinho que dá de calcanhar para trás, uma jogada plástica bonita, é, e ele bota aquela pulga atrás da orelha dos marcadores dos Estudiantes, que exato. força o sistema defensivo deles a colocarem 2 jogadores para marcarem de perto e mais um para o rebote ali, né, para contenção. E ele tá fazendo no Grêmio uma coisa que ele não fazia, por exemplo, no Santos, que é fazer a infiltração esperando o passe. Ele era Uhum. muito ponteiro no Santos, só ponta, Sim, ponta, ponta. sim, sim. E daí chegou agora aqui no Grêmio e, cara, aquela bola que o JP Galvão, ele domina de costas, faz a parede, toca no meio das pernas do zagueiro e o Soteldo recebe e chuta em cima do carrinho do cara. E também foi uma recomposição perfeita do zagueiro do Estudiantes. Não tinha como ser diferente, porque era o único jeito de salvar aquela bola, porque ia morrer no fundo da rede. Uhum. Então, essa infiltração é uma coisa que ele não Isso fazia, é cara. treinamento, né? Isso é É treinamento. treinamento. Eu acho que o Renato. Eu tenho algumas críticas ao Renato, né? Principalmente em relação às defesas que o Renato monta. Eu acho que elas não são o ponto forte do Renato como treinador, mas os ataques definitivamente são. O Renato, ele já montou. Ele já mostrou muito repertório, sabe? Com times de formas diferentes, já mostrou repertório com o Diego Souza de centroavante parado, já mostrou repertório com o Luis Soares se movimentando e buscando jogadas e criando jogadas, já mostrou repertório jogando só com pontas de velocidade de ataque, com o PP, com o Everton, já mostrou com o Lodi, falso 9, com um centroavante de característica, como era o Barrios, sabe? O Renato já mostrou muito repertório de ataque, mostrou que tem qualidade como treinador, não é só um entregador de coletes, né? É. É um bom técnico. Eu acho que ele tem alguns defeitos, assim, de ser muito cabeça dura com algumas coisas, e justamente por ele ser um cara que todo mundo sabe que controla vestiário muito bem, que consegue ganhar a confiança dos jogadores,
ele faz isso através de de colocar alguns jogadores que são questionados pela torcida, ele insiste nesses jogadores para ganhar a confiança deles e do grupo, né. É. Mas enfim, eu aprofundo isso um pouco melhor quando a gente fala do Renato. Mas enfim, eu acho que essa jogada do Soteldo poder infiltrar como ele não fazia no Santos, é porque é treinado isso e o Soteldo tá conseguindo se entrosar com o grupo e voltar a praticar um bom futebol que a gente sabe que ele tem, né. E como tem. Oh. A nota do Ah, Soteldo a gente já deu? já, 7,5. Tá, tá Dito ótimo. isso, a gente tem aqui uma A decisão. dupla dinâmica. A dupla dinâmica, o Gal, né? O Galvão e o É, Galdino. esses daí. É, brother, vamos lá. Como diria o Alex Bagé, deixa que eu falo. É, Ah, é o Galdino, cara. Pra mim, ele precisa melhorar. Pra mim, o Galdino, ele precisa melhorar. Claro, o Renato, ele vai lá, escolhe o Galdino pra fazer justamente esse jogo mais físico, mas ele... Cara, ele foi muito mais do que físico. Ele tentou bater, ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça total no jogo, cara. E agrediu o cara num lance que o uhum. lateral dos caras foi fazer o passe. O Galdino foi atrás dele caçar, chutar ele, mano. Eu vou discordar já de ti, pra mim, ele não entraria no precisa melhorar, eu colocaria ele no não fez merda, apesar dele ter feito aquela merda, mas esse tier é mais por um jogador que foi ok no jogo, né, não um jogador que não tenha cometido erros, mas um jogador que foi ok. Eu acho que o Galdino, justamente pelo que tu falou e pela ideia que foi do jogo, dele ser um cara mais físico, ele tentou, ele buscou algumas jogadas, ele para mim o Galdino ele foi ok no jogo, ele foi ok no jogo. Ele não foi um grande destaque do Grêmio, mas ele também não afundou o time. Eu acho que ele demonstrou algum repertório, ele fez algumas boas jogadas de dribles, assim, ele conseguia manter a posse com o Grêmio, a Ele posse da bola com o deu. Grêmio. Ele deu o chute de direita, Sim, que- teve boa finalização. Só que ele. O chute que ele bateu em cima do zagueiro, que ele pensou rápido, ele viu o Cristaldo e fez o lançamento pro Cristaldo fazer o voleio dentro da área, aquela jogada ali. Foi do Galdino esse Foi. lançamento? Não Se lembrava, não eu não me lembrava. engano, foi. Se eu não me engano, foi. Mas então, mais tu me ajuda, eu acho que ele não ele como jogador ele precisa melhorar, realmente, mas levando em consideração o jogo de ontem, Pode eu ser. acho que ele merece uma posição mais acima, eu acho que ele Não fez não foi merda. mal no jogo, não foi mal no jogo. Perfeito. Dito isso, nota pro Galdino. Gal. Como é que tá a média ali Tu não fez do, merda? E- do Eli e do Gustavo Martins? É, o Eli foi um 6,5. Pra mim, 6,5. E o eu dou Gustavo Martins 6. foi 6,75. É, eu dou 6 pro Galdino, cara. Pra Ah, mim, eu daria 6,75 também. pra fechar ali no 6,45. É, né, deixa 6,5. Deixa 6,5. Arredondar pra cima, tá bom. Agora tem o JP Vou dar Galvão, 7 pra cara. ele, pra ele fechar ali, então. Cara, o JP Galvão foi uma figura à parte esse jogo. Por quê? Porque eu não posso dizer que ele não fez merda. Ele jogou bem, cara. Ele dominou a bola, ele ganhou algumas bolas dos zagueiros. É, não dá pra dizer que ele fez merda, no caso, né. Exatamente. Ah, cara, pra Pra mim, mim, ele se assemelha ao Galdino naquela minha colocação de que ele é um jogador que precisa melhorar. concordo. Só que ele é um jogador que vem melhorando. Exato, Hã, exato. dito isso, deixa eu só fazer o disclaimer. Grêmio não renove com o JP Por Galvão. O favor, cara não, ganha meu 1 Deus do milhão céu. de reais por mês e não entregou o resultado futebolístico. Cara, me Apesar de ser um dá. jogador esforçado, e aquilo que eu falei no início aqui da nossa avaliação, o torcedor do Grêmio valoriza o jogador que se entrega em campo e o JP Galvão tem se entregado em campo. Totalmente, não. Daí a gente não pode tirar Eu acho dele. que a gente tem que valorizar. Eu colocaria realmente no joga bem, no jogou bem, aliás. Eu acho que ele fez uma boa partida, aquele passe que ele deu pro Soteldo foi muito inteligente, ele brigou. Hã, eu daria uma nota 7,25 pra ele. O problema do JP é justamente o posicionamento dele. Ele tá fazendo o papel de centroavante, só que ele não é um centroavante. É, Então. o problema é ele não fazer gol, né. Esse que é o problema. Exato. Parece. Eu não quero comparar, mas já vou comparar com o Borré, por exemplo.
Mas a diferença é que o Borré ainda consegue dominar uma bola. O JP, pô, a bola Não, vem redonda, eu ele acho que deixa eu acho que a quadrada. comparação que faz é muito boa. Eu acho que o JP ele erra alguns lances, mas o Borré tem errado também. Exatamente. E o JP não tem errado gols tão óbvios e fáceis como os que o Borré erra, mas o JP Galvão perde algumas bolas antes de chegar Exato. nesse momento, né? Exatamente. Mas no jogo de ontem, especificamente, eu acho que o JP Galvão foi muito bem. Não, E ele foi bem. Ele fez. Ele honrou a camisa do Grêmio, né, cara? a nota que tu daria pro JP Galvão? 7,25. Tá, fechamos aí então. E por último, A estátua. o único homem que tem uma estátua ainda vivo, É, minto, né? Tem o Pedro Rocha que tem uma estátua ali na verdade. gate, né? Verdade. Pedro Rocha tem uma Que a estátua na família dele gate. colocou. Mas Renato, o único campeão brasileiro como jogador e treinador da Libertadores da América. É Renato Portaluppi. Um L e dois P's. Eu sei, calma. É, cara, o Renato, eu tinha falado ontem, no calor do momento, que ele tinha errado muito na primeira escalação Escalação. do Grêmio, mas eu, Uhum. depois de ouvir a entrevista dele, depois de entender o que ele quis fazer, porque eu não entendi, eu realmente não tinha entendido. Cara, eu acho que ele foi bom, velho. Ele foi bem, ele jogou bem, digamos assim, né? No nosso Sim, tier sim. list aqui, Foi bem, foi bem. ele foi muito bem. Ah, eu não colocaria ele como destaque, Também não. porque ele fez o papel de casa dele, como ele fala, ele é pago pra pensar. Então, ele pensou, muito bom, Renato, continua assim. Só que, por favor, para de escalar o Galdino na Libertadores. Cara, a gente tem três jogos na Libertadores, três escalações de Galdino titular. A primeira contra o The Strongest eu entendo. Agora, contra o White Pato em casa, não. Não fez o menor sentido. A gente perdeu aqueles 3 pontos do White Pato que a gente Também por isso, né? recuperou, exatamente, que a gente recuperou agora, também por isso. Então, dito isso, 7,5 pro Renato, cara. Eu concordo contigo. Eu acho que pra mim ele foi bem no jogo. Escalou bem. Escalou bem, não. Vai na categoria jogou bem, né? É, Quando eu vi a escalação do Grêmio ali, eu eu fiquei pensei muito que, eu pensei preocupado, que já era. porque a gente precisando pontuar na Argentina, eh, e nosso time titular tem JP Galvão e Everton Galdino como os caras que serão responsáveis pelo Grêmio fazer gol. É, E isso me preocupou já direto e eu sei que preocupou a maioria da torcida do Grêmio. e o JP Eu Galvão, vi essa repercussão. Eu vi essa repercussão. a gente Pra, entende o JP Galvão, tá ligado? Porque não tem quem porque colocar. não tem outro atacante, né? Exato. Mas Então, aí, beleza. Mas tu deixar os dois guris que estão mostrando potencial, né? Pra deixar o Everton Galdino. Pra mim, o jogo contra o Achipato, o principal responsável ali foi o Duqueiroz, que eu mesmo fui um dos que pediu para ele ser titular no sim, Grêmio, porque ele estava demonstrando bons jogos, é um jogador que se movimenta muito, sim. mas foi o principal responsável pela derrota. Estava errado, não tem problema nenhum em admitir isso. Não estava pronto para ser titular do Grêmio ainda, eu ainda acredito no futebol do Duqueiroz, eu lembro de acompanhar ele no Corinthians, eu sei que ele fazia bons jogos, ele cometia alguns erros até, é verdade. Mas é um jogador que eu gosto dessa presença dele em campo, né? Só que pro estilo de jogo do Grêmio, ali no meio, ele disputa posição com o Vila Sante pra mim, É. sabe? Os dois têm uma função muito semelhante. E talvez isso que tenha prejudicado um pouco o Duqueiroz. E aquilo que eu falava, o Renato, ele tem como uma grande qualidade dele montar ataques, mas sistemas defensivos eu tenho algumas ressalvas, né? E eu acho que tu não ter um primeiro volante naquela situação prejudicou um pouco o Grêmio. Mas ainda falando sobre as coisas boas que o Renato faz, o Renato controla muito bem grupo e ele faz isso
uma das formas dele fazer isso é insistir em jogadores que são contestados pela torcida. É, E aí, assim, ele assume um papel. A gente sabe que no vestiário ele é o parceirão dos jogadores, é resenha, vou te mostrar meu DVD, eu joguei muito mais bola que tu, joguei mais bola que o Cristiano Ronaldo, vou fazer vocês ricos, como ele falou agora pros pro Nathan guri. Fernandes e pro Gustavo Nunes, né? É, Essa resenha é muito boa, isso vai muito a favor do Renato. Só que essa coisa dele insistir em jogadores que são questionados pela torcida, para mim isso não é tão positivo, porque primeiro a torcida fica impaciente com esses jogadores e se frustra quando vê esses jogadores sendo escalados como titulares ou sendo colocados em momentos decisivos, e aí começa a vaiar, e aí começa a prejudicar o time por causa disso. O jogador sente, né? A gente até já conversou sobre isso, mas na opinião que a gente concorda, né? O torcedor que vai durante o jogo, ele não tá ajudando. Óbvio, ele tem todo o direito dele de de torcer da forma vaiar, que ele achar logicamente. melhor, de vaiar, mas a gente entende que isso não ajuda. Não ajuda o clube, não ajuda o jogador que já tá nervoso, que já tá errando. Quando ele começa a ser vaiado, ele vai ficar mais nervoso, vai errar mais, vai prejudicar mais o time. Então eu acho que é um erro do Renato fazer isso. Eu acho que ele acerta em fazer isso no jogo fora. Então, por isso que ele foi bem. Uma escalação que a gente questiona, mas que no final das contas deu certo. E para mim, a principal ação positiva do Renato no jogo ontem foi ter tido a coragem de colocar o Nathan Fernandes e o Gustavo Nunes, mesmo com a expulsão do Vila Sante. É, Porque ele ia já colocar os dois para tentar buscar um resultado em La Plata. Com a expulsão do Vila Sante, ele mesmo revelou isso, ele pensou duas vezes antes de colocar, porque, putz, talvez aqui seja melhor segurar um resultado. E aí o que o Renato faz? Ele, não, mas a gente pode segurar um resultado, pode não tomar gol, eu vou colocar aqui o Dodi para isso, mas eu vou colocar ainda os guris, porque eles têm uma, uma capacidade de buscar num contra-ataque, numa jogada individual, conseguir o resultado pro Grêmio. E ele teve essa coragem, ele fez isso e deu certo. Então ele tem que ser parabenizado por isso, tem que ser dado esse crédito para ele. Para mim, nota 7,5 também e foi bem no Renato ontem. perfeito, perfeitamente colocado. E tudo que eu posso dizer agora é que, Renato, por favor, ouça um pouco mais a torcida. Mas ainda assim, o que ele fez ontem foi interessante, foi fazer a gente ganhar. Ele literalmente fez a gente ganhar. Ele teve as bolas de colocar os guri ainda com um a menos. Então. Gênio. Qual nota que fechou o Renato, então? Pra mim, ele foi um 7,5. Vamos ver como é que ficou ali na listinha. E ficou, pra mim, ele ficou um 7,5? 7,5. Pra ti? Concordo também, pode deixar 7,5 para ele. Bom, pessoal, então é isso. A tier list aqui que a gente fez. Ah, a gente quer saber de vocês o que vocês fariam de diferente. O que vocês botariam como precisa melhorar, se teve alguém que precisa melhorar. Pra gente, essa foi as notas gerais e a tier list ela define a partir das notas, né? Uhum. Então, obrigado pra você que assistiu, Maurício. Só pedir para quem puder ajudar dando um like, se inscrevendo. A gente vai tá começando agora esse canal. É a primeira avaliação que a gente está fazendo, né? Vão ter outros conteúdos de reacts, de conteúdos relacionados ao Grêmio. Então, se puder deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações para acompanhar os novos conteúdos que a gente vai estar lançando. E sempre vocês são muito encorajados a deixar uma mensagem, um comentário. Discordando, fiquem à vontade, sempre com respeito, né? A gente vai estar procurando ler todos os comentários que A deixarem. gente vai ler todos os comentários, sem É, exceção. ainda mais sendo no início, né? Exato. E dependendo, a gente vai discutir nos comentários, vamos conversar sobre futebol, conversar sobre o Grêmio. Valeu pela atenção de todos. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.